Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Shadowslave, capítulo 81. Olho do tecelão. Sunny piscou. Você recebeu uma memória. Gota de cor. Espere um momento. Espere um momento. Um grande diabo? Ele engoliu em seco. Uma criatura do pesadelo com 4 núcleos de alma era chamada de diabo, apenas uma classe abaixo do temido tirano. Apenas por esse detalhe, o malévolo ovo antigo era potencialmente mais poderoso que o demônio carapaça. No entanto, o que mais o chocou foi sua categoria, não a classe. A qualidade da maioria das coisas relacionadas ao feitiço do pesadelo seguia uma hierarquia semelhante, de adormecido a desperto, ascendido, transcendente, supremo, sagrado e divino. Os humanos só conseguiram alcançar a categoria transcendente. Esses heróis eram conhecidos como santos, cada um empunhando uma quantidade inimaginável de poder e liderando a humanidade em sua guerra contra as criaturas do pesadelo. As criaturas do pesadelo também diferiam entre si de maneira semelhante, com 7 categorias de poder. Eram, em ordem crescente de força, adormecido, desperto, caído, corrompido, grande, amaldiçoado e profano. Um grande diabo, portanto, era uma criatura do pesadelo com 4 núcleos de alma, cada um da categoria grande, que eram equivalentes, em termos de poder, a um núcleo de alma supremo se um humano conseguisse passar pelo 4º pesadelo e subir um degrau acima dos santos. Sunny acabará de matar uma das criaturas do pesadelo mais poderosas já derrotadas por mãos humanas. Pelo menos até onde ele sabia. Vitórias contra os grandes diabos eram raras o suficiente para serem de importância histórica. Que golpe de sorte, encontraram completamente indefeso, ainda por nascer enfraquecido por milhares de anos de negligência. Sem mencionar o fato de que ele provavelmente era o único humano vivo a ser parcialmente imune aos terríveis poderes sugadores de vida do ovo. Espere, quantos fragmentos de sombra eu consegui? Sunny se sentia mais forte, muito mais forte. Ele estava acostumado a receber 2 fragmentos para cada besta desperta que matava. Assim, era justo supor que uma besta caída lhe daria 4, uma besta corrompida lhe daria 8, e uma besta grande lhe daria 16, esquecendo o absurdo da noção de que um adormecido seria capaz de abater uma grande besta. No entanto, a prole do pássaro ladrão vil não era uma besta, era um diabo. Tinha 4 núcleos, então, 64 fragmentos. Atônito, Sunny invocou as runas. Em seu estado de excitação, ele até ignorou o esquecimento insistente que o impedia de fazê-lo antes. Fragmentos de sombra, 196, 1000. Depois de ver o número, ele ficou tonto de alegria a princípio. Mas então, Sunny franziu a testa. Espere, isso não faz sentido. Eu tinha 96 fragmentos antes de vir para o túmulo cinzento. Eu recebi 64 agora, isso dá 160. De onde vieram os 36 fragmentos adicionais? Das frutas? De jeito nenhum, temos comido elas por menos de uma semana, uma fruta por dia. Para conseguir tanto assim, teria que passar um mês inteiro. Mas como poderia passar tanto tempo sem ele perceber? Sim, sua memória estava estranha ultimamente, mas... Sunny tentou se concentrar na discrepância, mas era muito difícil, por algum motivo. Quanto mais ele pensava nisso, menos claro ele ficava sobre o que exatamente estava pensando. O que eu estava tentando lembrar? Algo sobre os fragmentos de sombra? Alguns minutos depois, ele massageou as têmporas e suspirou de frustração. Acho que eu estava tentando calcular quantos fragmentos eu conseguia ao matar aquele ovo vil. São 64. O que há para pensar? Isso é ótimo. Ele passaria mais tempo comemorando a quantidade insana de fragmentos de sombra que receberá, mas havia outra coisa incrível esperando sua atenção. Uma memória. Ele realmente recebeu uma memória de um grande diabo. Uma verdadeira memória suprema do 4º nível. Isso era fantástico. Sunny invocou as runas mais uma vez e olhou para suas memórias. Memórias, sino de prata, manto do titereiro, fragmento da meia-noite, gota de cor. Apressadamente, ele se concentrou na nova memória, gota de cor. Categoria da memória, desconhecida. Tipo de memória, desconhecida. Descrição da memória. O repugnante pássaro ladrão era odiado tanto pelos deuses quanto por desconhecido. No entanto, ele só se importava com coisas brilhantes. Encantado pelos belos olhos de tecelão, ele roubou um deles em uma noite escura e sem estrelas.
Impaciente, a criatura olhou para seu prêmio ainda em pleno voo. No entanto, quando viu o reflexo do desconhecido congelado para sempre nas profundezas da pupila de Tecelão, enlouqueceu e gritou, deixando cair o olho no reino mortal abaixo. Tudo o que restou em seu bico ganancioso foi uma gota de puro e dourado icor. Sunny franziu a testa. Que diabos era aquilo? Ele nunca tinha ouvido falar de uma memória com categoria e tipo desconhecidos. Como isso era possível? Será que o feitiço realmente não sabia ou simplesmente se recusava a deixá-lo saber? Por que faria isso? E a própria descrição? Quais eram essas palavras que não foram traduzidas? Ele tentou ignorar a tradução automática e olhar para as próprias runas, mas estavam além de sua capacidade de traduzir. Na verdade, ele nunca tinha visto runas desse tipo antes. Estranhamente, estudá-las o fazia sentir tontura e enjoo. Isso é muito, muito estranho. Além disso, para sua vergonha, Sunny teve que admitir que não tinha ideia do que a palavra icor significava. Simplesmente não estava no seu vocabulário. Talvez se ele fosse à escola e tivesse uma educação como os outros adormecidos, ele saberia. Sunny hesitou por 1 minuto ou 2, então cautelosamente invocou a estranha memória. Imediatamente, faíscas douradas de luz apareceram no ar à sua frente, coalescendo em uma gota esférica de líquido dourado e radiante. O que eu deveria fazer com isso? Antes de terminar o pensamento, o feitiço falou novamente. Sua voz soou um pouco estranha. Quase animada? Você adquiriu uma gota de icor. Deseja consumi-la? Sunny piscou. Consumir uma memória? As coisas estavam ficando cada vez mais estranhas. Ele hesitou. O que aconteceria se ele a consumisse? Memórias eram recompensas dadas pelo feitiço aos despertos. Como tal, geralmente eram úteis, muito raramente inúteis e nunca prejudiciais. Pelo menos esse era o conhecimento comum. No entanto, essa era fora do comum. E era o feitiço de que ele estava falando. A maldita coisa era nada menos que imprevisível, geralmente com consequências catastróficas. A abordagem mais segura seria colocar o líquido dourado de volta em seu mar da alma e nunca mais tocá-lo. Mas era uma memória recebida de um grande diabo. As chances eram de que ele nunca teria outra em sua vida inteira, nem mesmo em seus sonhos. Sunny simplesmente não estava disposto a deixar essa oportunidade passar. Tentando acalmar seu coração que batia rapidamente, ele lambeu os lábios e disse, sim. Eu quero consumi-la. Como desejar. A esfera dourada se dividiu em 2 fluxos de líquido belo e radiante. Os fluxos fluíram pelo ar, aproximando-se do rosto de Sunny. Ele sentiu um toque gentil acariciar suas bochechas. Então, o líquido dourado alcançou seus olhos e fluiu através deles, entrando em sua alma através das pupilas. Logo, desapareceu. Sunny estava congelado, sem saber o que esperar. 1 segundo se passou, depois outro. Ele levantou as mãos trêmulas para o rosto, finalmente sentindo algo. No próximo momento, Sunny abriu a boca e soltou um terrível e desesperador grito enquanto uma dor indescritível e cegante rasgava todo o seu ser. Shadowslave, capítulo 82. Medo do desconhecido. Sunny caiu no suave abraço das teias de aranha, gritando, seu corpo todo convulsionando em espasmos de dor terrível. A agonia insuportável irradiava através de seu sistema nervoso, sua mente se afogando no interminável torrente de sofrimento torturante, excruciante e angustiante. Parecia que cada músculo, cada fibra, cada molécula de seu corpo estava sendo despedaçada e remontada, apenas para ser despedaçada novamente. Seus olhos, especialmente, pareciam ter 2 hastes de metal incandescente inseridas neles, fazendo com que toda outra dor empalidecesse em comparação. Ou talvez eles próprios tenham se tornado esferas ardentes de metal derretido. Ele arranhou o rosto, deixando marcas sangrentas nele. No entanto, segundos depois elas já haviam desaparecido, apagadas por alguma força desconhecida. Sua voz logo desapareceu também, deixando Sunny sem uma válvula de escape para expressar seu tormento horrível. O processo foi o oposto do renascimento gentil que ele havia experimentado após passar pelo primeiro pesadelo. Era violento, impiedoso e antinatural, remodelando forçosamente o corpo de Sunny em algo que não deveria ser, que nada deveria ser. Impotente para impedi-lo, Sunny não teve escolha a não ser suportar a agonia. Tudo o que ele podia fazer era tentar não enlouquecer de dor. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, deixando rastros sangrentos em seu rastro. Não havia fim para a tortura. Então, depois do que pareceu uma eternidade, houve.
A dor diminuiu, atenuou e finalmente desapareceu. Sunny ficou deitado no grosso tapete de teias de aranha, completamente esgotado e exaurido. No silêncio que foi interrompido apenas pelo som rouco de sua respiração ofegante, a voz do feitiço sussurrou: "Você adquiriu um novo atributo. Um dos seus atributos está pronto para evoluir." Sunny permaneceu imóvel por um longo tempo, voltando lentamente aos seus sentidos. A lembrança da terrível provação ainda ecoava em sua mente, fazendo-o estremecer de vez em quando. Ele tinha medo de abrir os olhos e olhar para seu corpo, com medo de se ver mudado de alguma forma horrível e repulsiva. Eu me tornei um monstro? Sentindo um calafrio, Sunny fechou os olhos com mais força. No entanto, ele não se sentia como um monstro. Na verdade, ele não se sentia diferente de forma alguma. Pelo que podia dizer, ainda tinha 2 mãos, 2 pernas e pele humana suave. Não houve mudança em sua força e resistência. Era como se nada tivesse acontecido. Vamos lá. Apenas faça isso. Com um suspiro nervoso, Sunny abriu os olhos e examinou-se. Tudo estava igual. Ele mudou sua percepção e estudou-se novamente através da sombra. Ele ainda era humano. Bem, algo mudou, mas ele não conseguia descrever exatamente o que. Era como se sua visão estivesse ligeiramente diferente de antes. O mundo parecia mais profundo, de alguma forma. Sunny só percebeu a diferença por causa do contraste entre sua própria percepção e a da sombra. Anteriormente, eram mais ou menos similares. Uma gota de ícor, que veio do olho do tecelão. Com cuidado, ele levantou a mão e tocou seus olhos. Eles pareciam iguais, mas eles também eram diferentes. Ele simplesmente não conseguia entender de que maneira. Abaixando a mão, Sunny notou uma gota de sangue em um dos dedos. Veio de um pequeno arranhão na bochecha, que não havia cicatrizado como os outros. Bem no fundo do seu sangue, Sunny notou um leve brilho dourado. Como se a gota radiante de líquido dourado que ele havia absorvido ainda estivesse lá, agora fazendo parte dele, fortemente diluída e fundida em sua própria corrente sanguínea. O brilho era tão tênue que ele quase não o percebeu. Sunny suspeitava que, à luz, não seria visível. O que, diabos, eu fiz comigo mesmo? Foi nesse momento que ele acidentalmente lançou um olhar ao manto do titereiro, pensando simultaneamente no brilho dourado. Algo mudou na cabeça de Sunny, e de repente, ele viu a memória de maneira diferente. Seus olhos se arregalaram. Sob a superfície do tecido cinza, 5 brasas incandescentes brilhavam com luz etérea. Cada uma delas representava um nexo e âncora de inúmeras cordas de diamante que se estendiam para diferentes partes da armadura, tecendo um padrão intrincado, elaborado e imprevisível. Parecia muito com o vazio interior do feitiço, mas numa escala infinitamente menor. No entanto, Sunny ficou surpreso ao descobrir que ele meio que entendia o padrão. Um recém-encontrado conhecimento inato ajudou-o a sentir os traços de lógica por trás do aparentemente caótico posicionamento das cordas, um propósito definido por trás de cada torção e curva. Eles foram feitos para alcançar certos efeitos, durabilidade, resistência e outro tipo mais complexo de proteção. A dica de compreensão veio naturalmente para ele, como se fosse sua habilidade inata. Eu preciso estudar isso mais a fundo. Intrigado e apreensivo, ele entrou no mar da alma. Um familiar e escuro espaço de água parada apareceu diante do olho da mente. Lá estava o imponente núcleo da sombra, os brilhantes satélites de suas memórias e a estranha sensação de que algo estava se movendo logo além da periferia de sua visão. Por hábito, Sunny virou a cabeça para tentar ver esse algo, sabendo que não veria nada. No entanto, desta vez, ele viu. Com um grito assustado, Sunny recuou e perdeu o equilíbrio. Que diabos? Que diabos é isso? Lá na escuridão, na borda da fraca luz lançada pelas brilhantes memórias, estavam figuras negras imóveis. Eram sombras, sombras das criaturas que ele havia matado. Havia uma sombra que se parecia com o escravo de ombros largos e costas ensanguentadas, cujo nome Sunny nunca se preocupou em aprender. Sua figura estava deformada e horrível, pois ele havia sido transformado em uma besta assassina depois de se tornar hospedeiro de uma larva do Rei da Montanha. Essa larva foi então estrangulada por Sunny. A sombra do próprio Rei da Montanha se erguia sobre ele, tão temível e abominável quanto o tirano havia sido quando ainda estava vivo. Sunny estremeceu ao lembrar como havia escapado das garras da horrível criatura. A sombra do cruel escravizador que o havia golpeado com o chicote também estava lá, ao lado do tirano. Este foi o primeiro e,
por enquanto, o único ser humano cuja vida Sunny havia tirado com as próprias mãos. Ele até roubou as botas e a capa do cadáver do homem. Em ambos os lados deles, havia outras sombras. Os imponentes carniceiros carapaça ficavam silenciosamente, suas pinças abaixadas no chão. A silhueta selvagem de um temível centurião carapaça podia ser vista entre eles, cercada pelos centípedes gigantes, nós bulbosos de vermes carnívoros e algumas estranhas flores devoradoras de homens. Cada ser que havia caído pelas mãos de Sunny estava lá, na forma de uma sombra. Ou, para ser mais preciso, cada ser cujos fragmentos de sombra haviam sido absorvidos por ele. Apesar de as sombras não terem olhos, ele não pôde deixar de sentir que todas elas o encaravam. Silenciosas, imóveis. Observando, sentindo calafrios percorrerem sua espinha, Sunny engoliu em seco e se levantou, com as pernas tremendo um pouco. Descobrir que um pequeno exército de sombras mortas havia aparecido dentro do seu mar da alma não era a surpresa mais agradável. Ainda mais se essas sombras pertenceram a criaturas que você pessoalmente eliminou. Ele apertou os dentes. Posso repetir, que diabos é isso? Shadowslave, capítulo 83. 5. As sombras encaravam Sunny, e Sunny encarava as sombras. Depois de um tempo, a situação ficou um pouco constrangedora. Sunny se mexeu um pouco e perguntou hesitante. Vocês não vão fazer nada? As sombras não reagiram, permanecendo tão imóveis e silenciosas como estavam desde o início. Na verdade, ele não as viu se mexer ou mostrar qualquer sinal de vida. Nesse aspecto, eram ainda mais inanimadas do que seu eco havia sido aqui no mar da alma. Sunny coçou a cabeça. Seu medo inicial estava desaparecendo lentamente. No começo, ele estava apavorado, mas mais por ter sido surpreendido do que por sentir uma ameaça real. Afinal, este era o mar da alma dele. Poucas coisas poderiam prejudicá-lo aqui. Sunny estava bastante certo de que as sombras não eram capazes de fazer nada, muito menos atacá-lo. Elas pareciam mais como manifestações de alguma faceta estranha de seu aspecto do que seres reais. Como tal, elas não eram perigosas. A questão era, por que as sombras apareceram de repente? Depois de pensar brevemente sobre isso, Sunny chegou à conclusão de que elas não apareceram, propriamente ditas. Em vez disso, elas sempre estiveram aqui, só que ele não tinha sido capaz de vê-las. Mas agora, com seus olhos mudados pela estranha transformação pela qual passou, ele podia, assim como podia ver os fios de diamante dentro do manto do titereiro. Falando no manto do titereiro, lançando um último olhar às sombras silenciosas para ter certeza de que elas não avançariam nele, Sunny franziu a testa com suspeita e se virou. Suas costas instantaneamente começaram a formigar. É só pensar neles como peças elegantes de mobília. Quem disse que os mares da alma não precisam de um toque de design de interiores? Um pouco consolado, ele se aproximou das esferas brilhantes que representavam memórias e invocou o manto do titereiro. Uma das esferas flutuou para baixo e lentamente se apagou, revelando a armadura dentro. Assim como antes, Sunny podia ver 5 núcleos brilhantes e inúmeros fios permeando o tecido cinza. Eles se assemelhavam a estrelas em miniatura reunidas em uma constelação. O manto veio de um tirano, que é uma classe de criaturas do pesadelo com 5 núcleos da alma. 5 núcleos da alma, memória de 5º nível, 5 núcleos, faz sentido. Por algum motivo, o número 5 mexeu com algo em sua mente. Sunny franziu a testa, sem entender o sentimento de inquietação que de repente surgiu do nada e interrompeu o fluxo de seus pensamentos. Tentando se concentrar na tarefa em questão, ele invocou as runas descrevendo o manto do titereiro. A descrição familiar apareceu no ar ao redor da armadura. Memória, manto do titereiro. Classificação da memória, desperto. Nível da memória, V. Tipo de memória, armadura. Descrição da memória, um verme da dúvida. A identificação do nível era nova. Parece que o feitiço decidiu ser útil e incorporou o novo entendimento de Sunny sobre o funcionamento interno das memórias em sua, interface. Os níveis não eram algo que os humanos aprenderam com o feitiço. Em vez disso, era apenas uma maneira improvisada de diferenciar memórias de diferentes níveis de poder dentro da mesma classificação. Muitas vezes era pouco confiável e completamente errado, mas era melhor que nada. Mas no caso de Sunny, a informação era 100% verdadeira. Ele poderia confirmar com seus próprios olhos apenas contando o número de remanescentes do núcleo dentro de uma memória. Ele até conseguia entender o propósito deles.
Isso pode ser extremamente útil. No entanto, sua atenção foi atraída para outra coisa. Na parte inferior da descrição, um novo grupo de runas apareceu. Encantamentos da memória. Durabilidade aprimorada, sem dúvida. Sunny sorriu. Era isso que ele esperava. Anteriormente, ele só havia sido capaz de sentir intuitivamente as qualidades especiais de suas memórias, sem maneira de aprender sua verdadeira natureza e limites, exceto pela abordagem de tentativa e erro. E usar esse método durante uma batalha não era propício para a sobrevivência. Agora, no entanto, ele se concentrou em um dos encantamentos. Encantamento, sem dúvida. Descrição do encantamento. Fornece ao usuário uma pequena quantidade de proteção contra ataques mentais. Bom saber, a quantidade era pequena porque era apenas uma memória desperta. Como durabilidade aprimorada era autoexplicativo, Sunny dispensou o manto do titereiro e invocou o sino prateado. O pequeno sino tinha apenas uma faísca de luz, que era muito menos brilhante do que as que estavam dentro do manto do titereiro. Estudar as runas não mostrou nada interessante. Era uma memória dormente de nível 1 com um único encantamento que aumentava a distância em que seu som podia ser ouvido para vários quilômetros. Finalmente, era hora de dar uma olhada no fragmento da meia-noite. A elegante lâmina apareceu na frente de Sunny em toda a sua austera beleza. Memória, fragmento da meia-noite. Classificação da memória, desperto. Nível da memória, terceira. Descrição da memória, forjada a partir do fragmento de uma estrela caída. Esta lâmina inabalável é firme e inflexível. Favorece aqueles dispostos a lutar até a última gota de sangue e não conhece rendição. Encantamentos da memória, inquebrável. Descrição do encantamento. Esta lâmina se recusa a ser quebrada e, assim, é durável além da razão. Aumentará muito o poder de quem a empunhar quando estiverem perto da morte, no entanto, apenas se o portador não se render. Sunny suspirou, ao mesmo tempo satisfeito e decepcionado. Agora ele sabia como acessar o poço de poder que se escondia nas partes mais profundas de seu coração quando o fragmento da meia-noite estava em sua mão. No entanto, só poderia ser feito quando ele estivesse à beira da morte, ferido e a minutos de perecer. Poderia salvá-lo de uma situação terrível ou criar uma oportunidade para um último ato heróico. Sunny não se importava com o heroísmo, então a segunda opção não parecia atraente. A primeira era muito mais útil, mas apenas no caso de ele errar terrivelmente e se colocar em uma quantidade letal de problemas. Em outras palavras, só poderia ser usado se ele falhasse. Em batalhas normais, as qualidades especiais do fragmento da meia-noite não eram úteis. Que pena! Mas, ter um trunfo na manga caso as coisas realmente desandem não é ruim. Terminado com suas memórias, Sunny estava pronto para aprender sobre o novo atributo que havia recebido. Considerando a quantidade de dor que ele teve que suportar para adquirir aquela coisa maldita, ele tinha expectativas bastante altas. Procurando o grupo de runas que representavam seus atributos, Sunny focou sua atenção e leu cuidadosamente seus nomes. Havia 5 atributos: Destinado, Marca da Divindade, Filho das Sombras e o novo, Trama de Sangue. Sunny estava prestes a invocar a descrição do Trama de Sangue, mas parou. Algo não estava certo. Algo não batia. O sentimento de inquietação de antes havia retornado, agora muito mais forte. Quando foi que ele sentiu isso pela primeira vez? Por algum motivo, seus pensamentos estavam lentos e turvos. Ele sentiu uma forte inclinação para esquecer a estranha sensação e se concentrar em outra coisa. Mas desta vez, ele não fez isso. Foi, quando eu estava estudando o manto do titereiro. E estava, relacionado, com o número 5. 5? Qual era o significado do número 5? Com sua atenção começando a enfraquecer, Sunny mordeu o lábio, fazendo gotas de sangue escorrerem. Uma explosão de dor clareou sua mente por um momento. Havia 5 atributos. Destinado, Marca da Divindade, Filho das Sombras e Trama de Sangue. O que? Havia 5 atributos. Mas ele contou apenas 4. Desconcertado, Sunny encarou as runas. Ele tinha certeza de que havia um 5º atributo. Mas, por mais que tentasse, não conseguia ler o nome e a descrição dele. Toda vez que seu olhar caía nas runas correspondentes ao 5º atributo, ele se encontrava distraído, com a memória apagada de qualquer menção a ele. Lembrar que havia 5 atributos era incrivelmente difícil. Apertando os dentes, Sunny tentou manter a concentração, não permitindo que se distraísse. Ele não iria esquecer. 5.
São 5. Tem 5 deles, droga. Imediatamente após dizer essas palavras em voz alta, algo mudou. Era como se um véu invisível tivesse caído de seus olhos. Ou melhor, de sua mente. Sunny congelou, choque e medo permeando seu coração. Ele estava se lembrando. Eu não vi um sonho. Sim, claro, ele viu Cassie parada sobre ele com pânico em seus olhos. Implorando-lhe para lembrar do número 5. Não, espera. Era um sonho? Na época, ele acreditava que sim. Mas então, ele esqueceu. Assim como ele esqueceu o que realmente aconteceu naquele dia. No dia em que Cassie o acordou para contar-lhe algo importante. Shadowslave, capítulo 84. Semente Negra. Aconteceu no dia em que mataram o demônio Carapaça. Naquela época, todos os 3 estavam completamente exaustos. Depois de se afastarem do corpo da criatura gigante e encontrarem um bom esconderijo, caíram no chão e imediatamente adormeceram. Mas eles não ficaram dormindo por muito tempo. 1 ou 2 horas depois, Sunny foi acordado bruscamente por Cassie, que o segurava pelos ombros. Havia uma expressão de terror estampada claramente em seu rosto. Sunny! Sunny! Acorde! Voltando instantaneamente aos seus sentidos, ele saltou e invocou o fragmento da meia-noite, com medo de estarem sob ataque. No entanto, não havia ninguém por perto, exceto Cassie em pânico e Nephis cautelosa, que estava em uma pose semelhante, com sua espada erguida e pronta para atacar. Confuso, Sunny olhou para a garota cega. Cassie? O que aconteceu? Segurando pelos ombros novamente, ela aproximou seu rosto e sussurrou em um tom implorante. Sunny, você precisa impedi-lo. Por favor. Você é o único que pode. Ele franziu a testa, sem entender exatamente o que deveria impedir. Ela teve outra visão. Tentando acalmá-la, ele disse em um tom ponderado. Está tudo bem, Cassie. Acalme-se, respire. Conte-nos o que aconteceu. Comece do início. Ela balançou a cabeça desesperadamente. Não há tempo. Eu vou esquecer em breve. Nós todos vamos. Mas você precisa lembrar. Nós todos vamos esquecer em breve? O que ela quer dizer? Incapaz de ver a expressão atordoada de Sunny, Cassie gritou. Você precisa se lembrar, Sunny. 5. São 5. Lembre-se. Você precisa se lembrar. São 5. Lembrar, 5? A garota cega não estava fazendo sentido. Sunny cuidadosamente passou o braço em volta dela, sentindo quanto ela estava assustada pelo seu corpo tremendo. Tudo bem, Cass. Eu prometo que vou lembrar. 5, certo? Veja, é muito difícil esquecer. Nephis olhava para eles com um franzido, sem deixar de examinar os arredores em busca de sinais de perigo de vez em quando. Por algum motivo, Cassie estava falando apenas com Sunny, sem prestar atenção nela. O que foi que ela pensou que Sunny poderia fazer, mas Estrela da Mudança não poderia? Ouvindo sua resposta, a garota cega se acalmou um pouco. No entanto, ela ainda estava aterrorizada. Bom. Lembre-se, são 5. Você prometeu. Sua voz soava cada vez mais baixa, como se ela não tivesse certeza do que estava dizendo. Sunny mal conseguia discernir seu murmúrio. Quanto mais complexo o pensamento, mais difícil será mantê-lo. É por isso que só posso te dizer essa palavra, a coisa mais simples de transmitir. Quando chegar a hora certa, isso pode mudar as coisas. Escolhendo cuidadosamente suas palavras, Sunny perguntou hesitante. Cassie? Você pode nos dizer o que aconteceu, exatamente? Ouvindo sua voz, a garota cega estremeceu e levantou a cabeça para encará-lo. Ainda havia traços de medo em seus olhos, mas principalmente, eles haviam sido substituídos por confusão. Hã? Aconteceu alguma coisa? Sunny piscou. Não foi ela quem os acordou em pânico? Espere, por que ela nos acordou? Para começar, por algum motivo, ele tinha dificuldade em lembrar os detalhes dos últimos minutos. A conversa que acabaram de ter já estava confusa em sua memória. Acho que ainda estou grogue por acordar tão abruptamente. A falta de sono afeta a concentração. Você queria nos contar algo? Estava relacionado ao número 5. Cassie ergueu as sobrancelhas. 5? Por que 5? Sunny não sabia o que dizer. Ele ia fazer a mesma pergunta. Não faço ideia. Perplexo,
Olhou para Nefis, esperando que ela pudesse esclarecer a situação. Estrela da Mudança estava a alguns passos de distância com uma expressão distraída no rosto. Sentindo seu olhar, ela encarou-o e perguntou: por que você está com sua espada? Sunny lançou um olhar para o fragmento da meia-noite e tentou se lembrar do que o fez invocar a memória. Ah, não tenho certeza. Por que você invocou a sua? Nefis olhou para baixo, como se notasse a espada em suas mãos pela primeira vez. Uma expressão de dúvida apareceu em seu rosto. O que há de errado com nossas cabeças hoje? Entendendo que era inútil esperar a ajuda de Nefis, Sunny suspirou e voltou-se para Cassie. Você teve outra visão. A garota cega estremeceu. Seus olhos se abriram, mais uma vez cheios de medo. Uma visão, sim, tive uma visão. Uma visão terrível, terrível. O que você viu? Ela ficou em silêncio por alguns momentos, tentando se lembrar. Uma expressão de preocupação surgiu em seu rosto. Finalmente, Cassie disse baixinho: eu vi uma montanha de cadáveres. Inúmeros corpos empilhados uns sobre os outros até formarem uma colina ensanguentada. E no topo dela, uma pequena semente negra flutuava em uma poça de sangue. Ela ficou em silêncio e depois continuou: isso foi no passado, acho. Mas então eu vi o futuro, um futuro. Éramos nós. Ó, deuses! Nós estávamos. Sua voz tremia. Como se não ousasse dizer algo em voz alta, Cassie parou. Sunny esperou um pouco e então perguntou cuidadosamente: nós estávamos o quê? A garota cega virou-se para ele, confusa. O quê? Ele coçou a nuca. Sobre o que eles estavam falando mesmo? Você estava, nos contando sobre sua visão. Eu acho. Cassie franziu a testa. Que visão? Para seu constrangimento, Sunny também não tinha certeza. Ele apenas se lembrava de algo sobre o número 5 e, uma semente? Por algum motivo, ele sentiu que aquele número era muito importante. Mas por quê? Ele não fazia ideia. Eu esqueci. De repente, Nefis, que estava parada por perto, abaixou as mãos e dispensou a espada que ela estava segurando por algum motivo. Olhando para eles com um pouco de confusão, ela perguntou hesitante: por que vocês estão acordados? Precisamos descansar. Algo pode ser atraído pelo cadáver do demônio, então é melhor estarmos no auge das condições o mais rápido possível. Distraído e já esquecendo a conversa com Cassie, Sunny piscou algumas vezes, deu de ombros e decidiu voltar a dormir. Nada disso fazia sentido mesmo. Eles provavelmente estavam atordoados pelo cansaço. Ele se sentia tão cansado. Algumas horas depois, quando a sombra percebeu a criatura alada circulando ao redor da ilha, ele acordou novamente. Naquele momento, a memória do aviso de Cassie estava tão fragmentada e confusa que parecia um sonho estranho. Mas a semente já estava plantada profundamente em seu subconsciente. E agora que ela havia florescido, Sunny finalmente conseguiu lutar contra o véu do esquecimento e se lembrar de tudo. Shadowslave, capítulo 85. Um passo de cada vez. Sentado no ninho da prole do pássaro ladrão vil, Sunny franziu a testa e cerrou os punhos. Algo antinatural estava acontecendo com eles desde que chegaram ao túmulo cinzento. Agora que ele se lembrava do aviso de Cassie, era evidente que suas mentes estavam sendo afetadas, tornando-os esquecidos e facilmente distraídos. Mesmo agora que ele sabia disso, pensar com clareza era estranhamente difícil. Levou toda a sua força de vontade apenas para manter o conhecimento da anomalia em sua memória. Os eventos dos últimos dias ainda estavam confusos. Lembrando de algo mais, Sunny fechou os olhos frustrado. Eles realmente passaram apenas alguns dias nesta ilha? O número de fragmentos de sombra que ele recebeu ao comer os frutos da árvore da alma sugeriam o contrário. Era bem possível que um mês inteiro tivesse se passado desde a primeira vez que comeram os frutos. E suas mentes eram corroídas um pouco mais a cada dia que passava. Muito em breve, não haveria nada restante deles. Apenas cascas vazias, andando por aí usando seus rostos. O rosto de Sunny empalideceu. Com uma crescente sensação de pavor, ele percebeu que havia grandes lacunas em sua memória. Ele não conseguia se lembrar de como chegaram ao túmulo cinzento e para onde estavam indo. Outras coisas, também, estavam confusas e borradas. Fique calmo. Apesar de sua memória estar comprometida, ainda havia maneiras de entender o que estava acontecendo e talvez reverter a situação. Afinal, ele conseguiu se lembrar do aviso de Cassie.
Isso significava que suas memórias não estavam perdidas, apenas obscurecidas. Primeiro passo: resistir ao impulso de esquecer tudo de novo. Não sucumbir à constante atração em sua mente não era uma tarefa fácil, mas ele conseguia lidar, pelo menos por enquanto. Segundo passo: tentar entender o motivo pelo qual você foi capaz de se lembrar dessas coisas. Quando Cassie implorou para ele se lembrar do número 5, ela já devia saber que ele receberia um novo atributo. Ele percebeu a existência do misterioso quinto atributo como resultado, o que desencadeou a assustadora revelação. No entanto, por que ele conseguiu não esquecer a existência do quinto atributo por completo? O que o tornava tão especial? Cassie até disse que ele era o único que poderia fazer isso. Por que ele não a estrela da mudança? Sunny massageou as têmporas. Então, uma súbita realização ocorreu-lhe. Sem dúvida, um dos encantamentos do manto do titereiro era fornecer a ele uma pequena quantidade de resistência contra ataques mentais. Foi por isso que ele foi ligeiramente menos suscetível ao assustador esquecimento que os infectou no túmulo cinzento. Essa foi a razão pela qual ele havia sido o último a concordar em comer os frutos milagrosos. Porque ele frequentemente sentia que as coisas estavam erradas. Ele também foi o único que conseguiu se lembrar do aviso de Cassie, mesmo que tenha levado muito tempo. Cassie sabia sobre o manto do titereiro, e foi por isso que ela escolheu ele em vez de Nefis. Garota esperta. Então, seu estado distorcido era resultado de um ataque mental. Mas quem poderia atacá-los nesta ilha desolada? A resposta era bastante óbvia. Aquela maldita árvore. Olhando para baixo, Sunny sentiu suor frio escorrendo pelas costas. A árvore da alma era, na verdade, uma colossal, antiga e absolutamente horrível criatura do pesadelo. Se ele estivesse certo, então seu poder teria que ser simplesmente inimaginável. Ele tinha medo até mesmo de pensar sobre qual seria sua categoria e classe. Não é de admirar que tenha sido capaz de drenar toda a vida de uma área inteira do labirinto carmesim. Não é de admirar que tenha conseguido sobreviver e prosperar neste lugar infernal. De todos os horrores deste inferno, talvez fosse o mais aterrorizante. Finalmente, Sunny sabia a razão pela qual nenhuma outra criatura do pesadelo ousava se aproximar do túmulo cinzento. Até os monstros tinham medo da árvore da alma, exceto pelas coisas igualmente horríveis que habitavam sob as ondas do mar profundo e escuro. Não havia como eles destruírem isso. A árvore da alma era simplesmente muito grande, velha e poderosa. Por um momento, Sunny considerou a ideia de colocá-la em chamas, mas rapidamente a abandonou. Ele precisaria de uma erupção vulcânica ou algum tipo de intervenção divina para queimar aquele colosso. Então, o que fazer? Depois de pensar por algum tempo, Sunny decidiu não ser precipitado e avançar um passo de cada vez. Primeiro, ele tinha que saber a situação exata com seus atributos. Convocando as runas, ele tentou mais uma vez ler a descrição do quinto atributo oculto. O resultado foi o mesmo. Ele sabia que estava lá, mas não conseguia se lembrar do que era, não importava o quanto tentasse. É de se esperar. Confirmando que ainda era impossível para ele resolver esse mistério por conta própria, Sunny voltou sua atenção para a marca da divindade. Novas runas apareceram sob sua descrição. Marca da divindade, descrição do atributo. Você carrega um leve aroma de divindade, como se alguém brevemente tocado por ela uma vez, há muito tempo. Marca da divindade, está pronta para evoluir. Prosseguir? Sem perder tempo, Sunny disse sim. Imediatamente, o nome e a descrição do atributo mudaram. As novas runas diziam: atributo, centelha da divindade. Centelha da divindade, descrição do atributo. Todo fogo começa a partir de uma centelha. Em algum lugar profundo dentro de sua alma, uma centelha radiante brilha com luz divina. Ele não sentiu nenhuma mudança dentro de si mesmo. Parecia que a pergunta sobre se ele queria ou não prosseguir era apenas uma formalidade, e o atributo já havia evoluído quando ele consumiu a gota de ícor. Minha afinidade com a divindade aumentou. Legal. Embora eu não tenha certeza de como isso pode ser útil, foi essa centelha da divindade a razão pela qual ele agora era capaz de ver o funcionamento interno das memórias, bem como outras coisas como as sombras em seu mar da alma. Se sim, era um traço universal de todos os despertos com alta afinidade divina, ou apenas dele? Por alguma razão, Sunny sentiu que era a última opção. Ele havia recebido a gota de ícor de um ser chamado Tecelão, e depois se tornou capaz de ver os fios que eram tecidos pelas memórias, dando-lhe suas qualidades únicas. Não era difícil ver a conexão.
Se isso fosse verdade, isso significava que havia diferentes tipos de divindade? E ele herdou uma pequena quantidade de um tipo muito especial de divindade? Tecelão era mesmo uma divindade? Todo deus que ele tinha ouvido falar tinha um nome de maneira semelhante. Havia Deus das sombras, Deus da guerra, bom, é isso. Ele nunca tinha ouvido falar os nomes de qualquer outro deus. No entanto, o nome de Tecelão era diferente. Talvez Tecelão não fosse uma divindade. Talvez ele, ela ou isso fosse, na verdade, um dos desconhecidos. Sunny balançou a cabeça, sentindo que quase permitiu que ele mesmo se distraísse e perdesse a memória. Ele não podia se permitir devagar agora. Concentrando-se, ele olhou para seu novo atributo, trama de sangue. Trama de sangue e descrição do atributo. Você herdou uma parte da linhagem proibida do Tecelão. Seu sangue foi alterado e imbuído de uma tenacidade estranha. Então, ele teria menos probabilidade de sangrar no futuro? Essa era uma melhoria muito boa. No entanto, isso não ajudou Sunny em sua situação atual. Era a hora do próximo passo. Era início da manhã quando Sunny desceu da árvore da alma. No entanto, ele não trouxe nenhum fruto consigo. Caminhando até a Cassie adormecida, ele a pegou pelos ombros e a sacudiu suavemente para acordá-la. A ironia de como essa situação espelhava aquela em que Cassie havia dito a Sunny para lembrar o número 5 não passou despercebida. A menina cega lentamente voltou a si e se virou para encará-lo com uma expressão sonolenta e confusa. Sunny? Por que você está acordado tão cedo? Ele hesitou e então disse com um sorriso amigável, tentando muito agir como se tudo estivesse bem. Na verdade, eu não dormi nada esta noite. Cassie franziu a testa. Felizmente, ela não conseguia ver o estado lamentável em que ele se encontrava, nem o sangue seco no rosto dele. Sério? Por quê? Ele deu de ombros. Decidi escalar a árvore da alma e procurar alguns frutos. Mas isso não é muito importante. Ei, sua habilidade aspecto permite que você veja os atributos de outras pessoas, certo? Ela sentiu, ainda confusa. Sim. Você sabe disso. Por quê? Sunny hesitou e então disse, em um tom despreocupado. Você pode dar uma olhada nos meus?